Olá pessoa, nós estamos enfrentando problemas de diversas naturezas devido à queda do crescimento econômico, que é marcada com a diminuição real do tamanho do PIB brasileiro. E isso provoca impactos diretos sobre o setor público, sobre as contas públicas, que veem os seus gastos cada vez maiores em relação à receita, gerando o chamado déficit público. Mas por que isso acontece? Isso não acontece porque os gastos estão crescendo muito, mas porque a receita caiu demais. E a receita cai porque ela é muito sensível ao movimento da economia ou à queda do PIB. A queda do PIB também ela tem um impacto muito grande sobre a análise da dívida pública, porque o indicador da dívida pública ele é marcado uma relação entre dívida pública bruta, antigamente era líquida, mas passou a ser bruta, a dívida pública bruta sobre o PIB. Como o PIB caiu muito, a relação dívida-PIB ela cresce enormemente. Vamos olhar aqui duas situações que ilustram esse argumento que eu estou fazendo a partir de uma matéria de jornal. Impostos. Ele espera que o dinheiro venha principalmente do aumento da receita com a perspectiva de maior crescimento da economia e de concessões. Quando o PIB cresce, a arrecadação cresce mais, quando o PIB cai, cai mais. Portanto, como a previsão é dessa reversão e um crescimento do produto do ano que vem, nós temos, portanto, a previsão de que a arrecadação possa crescer mais do que o PIB. Então, o que é que nós acabamos de ver do próprio ministro da Fazenda? É que ele espera que o crescimento econômico, marcado pelo crescimento do PIB, venha a gerar um aumento de receita e que seja um elemento fundamental que colabore para colaborar que o equilíbrio das contas públicas se dê. Agora, o outro ponto é a dívida. Vejam como na reportagem a seguir a gente tem atenção na dívida e dá a impressão que a dívida está crescendo muito, mas lá na parte direita de cima da tela vai mostrar que é uma relação da dívida PIB. Ora, se o PIB cai muito como tem caído no Brasil, e é uma das quedas mais históricas que houve na economia brasileira, isso faz com que a relação dívida-PIB cresça acentuadamente. Vamos ver a reportagem? Diante de escolhas difíceis. Veja nesse gráfico, sem a PEC, a dívida pública vai atingir 100% do PIB em 2020. Com a emenda aprovada, em 2020, a dívida chegará a 83% do PIB. Ainda assim, uma relação muito alta. Portanto, podemos ver nesses dois exemplos que dois problemas graves, o problema do equilíbrio orçamentário, ou seja, o equilíbrio entre gastos e receitas, por um lado, e o problema da dívida pública, ambos estão essencialmente vinculados à questão das receitas e do crescimento econômico. E, portanto, o ajuste não se dá apenas do ponto de vista do gasto, ele também tem como componente importante a questão das receitas, que está atrelado ao crescimento econômico. O crescimento econômico o governo não controla, embora pode influenciá-lo. Mas a ênfase só na questão dos gastos é um problema de análise que nós temos que enfrentar. E precisamos fazer coisas, mas mesmo que não fizéssemos, essas duas relações, tanto do déficit público quanto da dívida pública, melhorariam no ano que vem, nos anos seguintes, por um simples fato: você não ganha na loteria duas vezes. Ou seja, nós estamos tendo uma crise que é única nos últimos 100 anos, desde a crise de 1929. Nós não teremos uma crise dessa tão cedo. E, portanto, o decrescimento da economia que provoca a queda do PIB, a queda da receita e o aumento da relação dívida pública, ele não vai continuar nos próximos anos. Então, fazer uma proposta rígida na frente dos gastos por 20 anos e colocá-la na Constituição não vai necessariamente resolver um problema de curto prazo que está acontecendo com a queda das receitas. Essas receitas melhorarão com a volta da economia e precisam, aí sim, de outros ajustes que ponderem os diversos lados da moeda e apenas não enfatizem um deles só. Porque apenas um dos lados está sendo enfatizado é uma questão que a gente tem que pensar para ver qual é a melhor resposta para dar para esse tipo de questão do comportamento analítico da imprensa e de alguns analistas econômicos. Mas esse é um papo para outra conversa.
Vamos até uma outra vez. Um abraço e até lá.